no monte chamado Caveira. Um inocente foi condenado, sem nenhuma compaixão. Uma coroa de espinhos em sua fronte foi colocado, pés e mãos foram travados na cruz. Quanta agonia! Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Eram 3 horas da tarde, quando Jesus expirou. O sol escureceu, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, a natureza chorou, e Jesus seu Espírito ao Pai entregou. Quanta agonia! Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Foi na cruz, em sacrifício vivo, Jesus sua vida deu. Para nos salvar, seu sangue na cruz verteu. Após Jesus ter expirado, o seu corpo da cruz foi retirado, e numa sepultura nova, meu mestre foi sepultado. Mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu, e Jesus, ele reviveu, aleluia. Jesus reviveu, ao terceiro dia, a morte ele venceu. Jesus reviveu, pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu, pra nossa vitória, a morte venceu. Jesus reviveu, pra nossa vitória, a morte venceu. A morte venceu. As palavras de Deus escrita no livro que escreveu São Mateus, na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 24, e no versículo 14, disse o Senhor Jesus Cristo que quando
o Evangelho do Reino for anunciado em testemunho de todas as nações e em todas as gentes, então virá o fim. Deus, pelo seu eterno poder, mais uma vez está cumprindo com a sua palavra neste momento, trazendo o seu Evangelho para que todos, ao ouvirem, tenham a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida a Ele, para que venham ser salvos. Vou ler aqui as Escrituras no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Assim está escrito a palavra de Deus: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Assim diz as Escrituras Sagradas: Deus, pelo seu grande amor e misericórdia das almas dos pecadores, Ele um dia propôs para o povo de Israel uma oportunidade de escolherem a vida, de escolherem a bênção, para poderem ter a prosperidade e as bênçãos espiritual. E Deus, na sua palavra, Ele colocou os céus como testemunha contra eles, que Ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição, e aconselhou-lhes, dizendo: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus, da mesma maneira hoje, no tempo da graça que nós vivemos, após a vinda do Filho de Deus, que é o único Senhor e o único Salvador, Ele, pelo seu Evangelho, Ele anuncia a todos que só em Jesus há a salvação, só em Jesus Cristo há a vida eterna, só em Jesus Cristo há a felicidade infinita. Mas, infelizmente, a maioria dos seres humanos tem rejeitado esta graça salvadora e tem amado mais nesse presente século este mundo e tudo que nele há, do que o próprio Deus, que dá a vida e que dá a salvação para aqueles que se arrependerem e aceitarem o seu Filho amado, Jesus Cristo, o único Senhor e o único Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, que leva o homem a obter a salvação da sua alma, é Jesus Cristo. O caminho não está nas religiões. Vivemos num mundo que há milhares e milhares de religiões, mas nenhuma religião pode livrar a alma do ser humano da condenação, do fogo do inferno. Porque as Escrituras Sagradas, em Romanos, no capítulo de número 3 e no verso 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, saiba você, que quando nasce, já nasce em pecado e já nasce morto espiritualmente, porque todos os seres humanos, eles herdaram o DNA de Adão, aquele
que foi criado perfeito, o primeiro homem, lá no jardim do Éden, mas por causa de uma desobediência, ele recebeu a penalidade da morte. E todos nós descendemos desse homem chamado Adão. Todos os seres humanos na face dessa terra que existe e os que já existiram no passado, eles tiveram o DNA de Adão. É por isso que, se não se arrependeram, os que no passado viveram e não entregaram a vida a Jesus Cristo, eles estão agora no Hades, chamado inferno, lugar de aguardo do juízo final, para ser lançado no fogo do inferno. E nós que vivemos agora, nesse presente momento, todos nós temos uma natureza caída, uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, e não podemos agradar a Deus, nem viver segundo a vontade de Deus, a não ser que Jesus Cristo venha ao nosso coração, pelo poder do Evangelho, entre e transforme a nossa vida e faça nós nascer de novo, tornando-nos uma nova criatura. A Bíblia fala, lá em João, no capítulo 13, que houve um homem chamado Nicodemos. Ele era o príncipe dos judeus e foi ter com Jesus à noite e disse assim para ele: Mestre, sabemos que és vindo de Deus e que ninguém faz as obras como tu fazes se Deus não for contigo. E Jesus respondeu assim: necessário é nascer de novo. E ele disse: como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo disse assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele homem, ele era um homem que ele era o príncipe dos judeus. Ele conhecia toda a teologia judaica. Ele era mestre da lei. Ele sabia de todas as coisas que estava contida nas Escrituras acerca das profecias, que viria o Messias, viria um libertador, viria um salvador. Mas quando Jesus disse para ele que necessário era nascer de novo, ele não entendeu o que Jesus Cristo estava falando com ele. E assim é todos que ouvem hoje o Evangelho de Jesus e não entendem que somente nele, Jesus Cristo, a salvação, somente nele, Jesus Cristo, a vida eterna. Não entende porque ainda estão na carne, porque nasceram da carne e continuam na carne, a não ser que sejam vivificados pelo Espírito Santo de Deus, podem compreender. Mas Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele deu uma ordenança a todos os seus seguidores, dizendo assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado, e quem não crê já está condenado. Aquele que crê, crê porque a obra do Espírito Santo é manifestada no coração e os seus olhos é aberto. Mas aquele que não crê ainda está cego e não consegue enxergar a luz gloriosa do Senhor Jesus. Por isso que está escrito lá na carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4, que diz assim as Escrituras Sagradas, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça
à luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que o mundo vive em trevas, a humanidade está cada dia indo de mal a pior, se autodestruindo no consumo de drogas, de bebidas alcoólicas, pensando somente nas orgias e em prostituição, achando que isto traz a felicidade, mas a felicidade não está em satisfazer a vontade do coração, a felicidade não está em o homem satisfazer os desejos da sua carne, porque as Escrituras Sagradas, ela diz assim, está escrita na carta do apóstolo Pedro, que toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Todos os nossos prazeres que nós neste mundo satisfazemos, eles são passageiros, por isso que a Bíblia Sagrada diz que a Igreja de Cristo, os filhos de Deus, eles não atentam para as coisas visíveis, mas atentam para as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são temporais, mas as que são invisíveis são eternas. Aleluia! As coisas invisíveis são os céus dos céus dos céus, a glória eterna, a felicidade infinita que Jesus Cristo dará a todos os seres humanos que em vida se arrependeram dos seus pecados, entregaram a vida a Jesus. Eles serão transformados na vinda de Jesus Cristo num piscar de olhos, e o seu corpo será glorificado, irão viver eternamente com o Senhor lá nos céus dos céus, na glória eterna. E aqueles que morreram em Cristo Jesus, as Escrituras Sagradas diz que quando o Senhor Jesus voltar, eles serão ressuscitados dos mortos e os seus corpos serão transformados e irão morar para todos sempre na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que em vida tiveram a oportunidade, ouviram o Evangelho de Jesus e não se arrependeram dos seus pecados, não entregaram a sua vida a Ele, eles serão ressuscitados para o grande julgamento, e lá irão prestar conta das suas obras, e assim serão lançados no fogo do inferno. Por isto que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é anunciado nesses últimos dias como nunca, para que nenhum venha ficar desapercebido e ninguém venha ser tido como inocente naquele grande dia, porque as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica a sua verdade, para que todos se arrependam. Deus jamais permitiu e jamais permitirá que um ser humano venha descer à sepultura sem antes ter a oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida a Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador. Mas uma vez o homem tendo a oportunidade e rejeitando, ele já está perdido eternamente. Quantos irão ressuscitar dos mortos do jeito que morreram e ali estarão diante do juízo final, que não está muito longe, porque nós estamos vivendo no clímax do cumprimento das Escrituras Sagradas, a qual aponta os dias que nós vivemos como o princípio das dores. Estamos vivendo no princípio das dores. As Escrituras, as profecias, elas estão se cumprindo. Nunca houve tantas guerras como hoje nós estamos vendo ocorrer e acontecer no mundo. Nunca houve
tanta maldade como hoje nós vemos no coração do homem. Nunca houve tanta atrocidade, tanta crueldade, tanta maldade como hoje está acontecendo no mundo, porque a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, ele disse, está escrita as suas palavras, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É por isto que o pecado, ele está se multiplicando, porque o homem está se esquecendo de Deus a cada dia. O homem não quer Deus, o homem prefere viver em busca dos seus prazeres carnais, seguindo ídolos, seguindo imagens de escultura e se prostrando. Seguindo ídolos, se prostrando diante de imagem de escultura e rejeitando Deus Criador, sendo que a palavra de Deus está escrita no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, que diz Deus no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há nos céus, nem na terra, não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. E o que a geração de hoje está fazendo como nunca, está trocando a glória do Deus incorruptível, em imagem e semelhança de homens corruptíveis, aves, répteis e quadrúpedes. Mas eu quero dizer para você, dentro das Escrituras Sagradas, que a idolatria a ídolos, ela é considerada por Deus como um pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. Mas nesta tarde, o Evangelho de Jesus Cristo te anuncia que você venha se arrepender das vossas abominações, das vossas idolatrias, das vossas prostituições, dos vossos adultérios. Venha se arrepender dos consumos excessivos que vocês têm consumido em drogas, em bebidas alcoólicas, e venha entregar a sua vida a Jesus Cristo, que é o único libertador. Jesus Cristo, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Esta verdade é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Esta verdade é Jesus Cristo, que disse: eu sou a porta, todo aquele que por mim entrar salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. João 10:10. A porta não é o catolicismo romano, a porta não é o espiritismo, a porta não é o budismo, não, a porta não é as religiões, a porta que leva o homem a obter o perdão dos seus pecados, a libertação dos seus males e a transformação da sua vida e a salvação da sua alma, é Jesus Cristo. Porque as Escrituras Sagradas, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42 e no verso 8, está escrito que assim diz Deus: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, e a minha glória a outrem não o darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Só existe um Senhor, que é o que reina nos céus dos céus, que é o Criador do universo, que está sentado em seu alto sublime trono,
vestido de glória e de majestade. Este Deus que é invisível, que o homem não pode ver, mas ele pode sentir, ele pode contemplar as obras da sua mão pela criação, as maravilhas que ele fez para que o homem fique inexcusável naquele grande dia. Este Deus, ele é o único, não há outro Deus, pois assim diz as Escrituras Sagradas, no mesmo livro de Isaías, no capítulo de número 43, e no versículo ali de número 12 em diante, que diz assim as Escrituras Sagradas, falando Deus: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Pensa bem o que Deus ele diz na sua palavra: antes dele nenhum Deus se formou. Ele é existente próprio, ele é autossuficiente, ele é um espírito infinito, eterno, imutável, cheio de graça, verdade e santidade. Este Deus, ele não troca a glória dele com ninguém. E se você tem trocado a glória de Deus, tem deixado de adorar este Deus e servir a Deus para adorar deuses falsos feitos pelas mãos do homem, idolatrando, se encurvando, você tem que se arrepender enquanto é tempo, porque o dia de amanhã não te pertence e pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Jesus Cristo, ele está voltando. As Escrituras Sagradas, profética, ela diz que o Senhor falou que a sua vinda será como os dias de Noé, aonde os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio. Mas quantos não acreditam? A maioria não acredita que Jesus Cristo está voltando e vive uma vida como a própria palavra de Deus diz que os seres humanos viveriam nos últimos dias, só pensando em orgia, em balada, em funk, só pensando em se prostituir, em se embriagar, em se drogar, esquecendo-se que um dia vai morrer. O ser humano está num estado que ele não pode nem ouvir que há a morte, que um dia ele irá morrer. O homem tem medo até de ouvir que um dia ele vai morrer, mas você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, e o que será da sua alma se você morrer sem Jesus Cristo, o único Salvador? Jesus, ele falou, e o apóstolo João escreveu as suas palavras no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 25, que disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca morrerá aquele que vive e crê em mim. Jesus Cristo também, ele falou, está escrito em João, capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará mais em condenação, mas passará da morte para a vida. Sabia que você já está condenado se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados? Sabia que você já está condenado? Você pode acreditar que há uma reencarnação, mas ela nunca houve e nunca haverá a reencarnação, porque isso é uma doutrina de demônio vinda do catolicismo romano, que incentiva ao homem a viver nesse mundo fazendo a vontade da sua carne, tentando ser feliz segundo a sua vontade, fazendo o que bem entende, porque acha que um dia vai morrer e vai reencarnar. E outros acham que vive uma vida desta maneira por
por causa das consequências da vida passada. Ah, meus irmãos, mas vocês estão enganados se vocês crêem na reencarnação. A reencarnação nunca existiu e ela nunca existirá, porque está escrito no livro dos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo de número 27, que destinado está o homem a morrer uma só vez. Depois da morte segue-se o juízo. Somente uma vez você vai morrer, somente uma vez você vai morrer. A vida que você tem, a vida que eu tenho, ela é uma só e ela é muito passageira. A Escritura diz que ela é como um vapor. Está escrito, é como um vapor a nossa vida. A Bíblia Sagrada registra esta grande verdade, que um pouco aparece e um pouco desaparece. Você já parou para pensar? Você que tem meia idade, pensa nesse momento, quando você era um jovem e hoje você já está com esta certa idade, como o tempo passou rápido. É assim, o tempo passa muito rápido e assim vai se aproximando o fim da nossa existência. Mas Deus nos criou não para destinar-nos à condenação, à morte. Deus nos criou para nós vivermos para a sua glória e herdarmos a vida eterna por Jesus Cristo, o único Salvador. Por isto que você tem que se arrepender enquanto você tem vida. Por isso que você tem que se arrepender enquanto você está nesse mundo, antes que seja tarde demais. Olha o que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Quanta mentira, quantas coisas estão acontecendo, coisas horríveis que nunca eu e você um dia imaginaríamos que nós veríamos. Olha, estamos vendo coisas terríveis, crianças sendo sequestradas e sendo sacrificadas para demônios. Isso já aconteceu no passado e Deus abomina. Isso é a falta de Deus no coração do homem. O homem está se tornando um monstro. Quantos crimes, quantos latrocínios, quantos furtos, pai matando filho, filho matando pai, estrupos de criança. Esta é a geração que nós vivemos, é o estado do ser humano espiritual que se encontra apostatado de Deus. Mas Deus, Ele é aquele que perdoa todos os pecados, não importa o estado que o ser humano se encontra. Ele se arrependendo, crendo na morte de Jesus Cristo na cruz, substituindo, e aí ele vai ter a salvação, ele vai ter o perdão dos seus pecados, porque as Escrituras Sagradas diz em Romanos, no capítulo 5, que pela fé em Cristo Jesus nós somos justificado. Pela fé em Cristo Jesus você é justificado, você é perdoado, você é transformado numa nova vida. Jesus disse que nos últimos dias, pela sua palavra, haveria muitos falsos profetas que enganariam muitos. E nós estamos vivendo nesse tempo. A carta do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, está escrito a profecia que está se cumprindo claramente nesses dias que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus falou que passará os céus, passará a terra, mas as suas palavras jamais passarão. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, a extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Afasta-te. Paulo, apóstolo, escreveu esta carta há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, esta carta escrita, ela se cumpre nos dias que nós estamos vivendo. Os homens são amantes de si mesmos, se tornaram avarentos, só pensam em si, só pensam em enriquecer, trabalham de dia, trabalham de noite, para buscar os bens materiais nessa terra e conquistar. Vivem como que se nunca fossem morrer, como se fossem viver para sempre neste mundo. Jesus Cristo, ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome e o ladrão mina e rouba, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina e nem rouba. Mas os homens, eles nos dias atuais, eles esquecem-se que são pó e cinza, que são mortais, que quando descer a sepultura, só vai levar a roupa do corpo, e vive uma vida de avareza, não estende a mão para ninguém, julga, condena o seu próximo, mas Deus, pelo seu grande poder, ele há de julgar todos esses avarentos que em vida não se arrependerem dos seus pecados e não se converterem dos seus maus caminhos. Deus julgará, e nesta vida ainda padecerá, porque muitos escarnecem de Deus quando ouvem o Evangelho, zomba. Mas o apóstolo Paulo disse que Deus, ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Se você tem plantado a corrupção, você vai colher a corrupção. Se você tem plantado maldade, você vai receber a maldade. Se você tem plantado egoísmo, você vai receber egoísmo de muitos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Por isso que Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando o homem não ama o próximo como a si mesmo, ele se torna uma pessoa avarenta, ele se torna uma pessoa egoísta, ele se torna uma pessoa má. Mas as Escrituras Sagradas, ela diz em Salmos, no capítulo de número 9, que Deus já está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará todas as nações com equidade, e os ímpios serão lançados no lago de fogo, no inferno. E todas as nações que se esqueceram-se de Deus, todas as nações que se esqueceram-se de Deus, o Brasil, os brasileiros estão se esquecendo-se de Deus, porque estão tornando-se idólatras, idólatras do futebol, idólatras da religião, idólatras da política, idólatras do cinema. E Deus abomina, abomina, abomina esta idolatria. O homem acredita mais no homem do que no próprio Deus. E Jeremias, o profeta, falou que maldito é o homem que confia no homem
e faz do seu braço a sua força. Você está esperando o quê? Que o mundo venha melhorar por causa de um governo? Você está depositando a sua confiança no homem? Quantos na eleição passada brigaram, se agrediram? Quantos até mesmo perderam a vida por causa da política, da eleição presidencial? Uns eram obcecados por Bolsonaro, outros obcecados por Lula. E aí, o que aconteceu? Nunca o Brasil mudou e jamais mudará por causa de um político, porque Deus, ele controla todas as coisas. Nada acontece nesse mundo se Deus não permitir. Deus, ele vai julgar esta nação idólatra, vai julgar esta nação corrupta. Jesus Cristo está voltando. Abandone a idolatria a homens, abandone enquanto você tem vida, porque as Escrituras Sagradas, ela diz aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e verso 7, diz Deus: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Deus diz na sua palavra: quem vencer todas as coisas deste mundo, a corrupção que há, vencer a maldade, a oposição desse sistema, ele vai herdar a vida eterna, permanecendo em Cristo Jesus, o único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Porque aquele, a Escritura Sagrada diz, que for fiel a Cristo até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Não é ser fiel ao Papa, não é ser fiel não a Buda, não é ser fiel a Maomé, não é ser fiel a Confúcio, não é ser fiel à sua religião, é ser fiel a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode perdoar o teu pecado e levar você para os céus dos céus, porque ele disse em João 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aí disse Filipe: Senhor, para onde é o caminho que nós não sabemos? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse assim: credes em mim, credes também em Deus. Deus não falou para você crer em Maria como a sua intercessora, porque ela não é, nunca foi, nunca será. Ela foi uma virgem agraciada por Deus, aonde no seu ventre o Espírito Santo gerou Jesus Cristo, que é o único Salvador, que é o Filho de Deus perfeito. Mas a nossa irmã Maria, a Bíblia diz, lá em Mateus 13, que depois que Jesus nasceu, cresceu, ela viveu com o seu esposo José e teve filhos. E muitos não acreditaram em Jesus por causa disso, e falaram assim: não é este
Jesus, o filho do carpinteiro, e não está conosco os seus irmãos, José, Simão e Judas, e todas as suas irmãs? Olha só, Maria foi uma mulher normal, porque ela também descendeu de Adão, ela teve o DNA como eu e você temos de Adão, e por fim todos, como diz a Bíblia, em Romanos capítulo 3, verso 23, pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isto que Jesus Cristo, ele veio ao mundo 100% homem, 100% Deus, uma união hipostática. Ele uniu-se ali em uma só pessoa, Jesus, homem, e Jesus, o próprio Deus, e viveu uma vida perfeita, para que através da sua perfeição, perfeita a lei, a qual nenhum de nós seres humanos fomos capazes, jamais seremos capazes de cumprir, por causa da nossa natureza, Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, e ele venceu a morte, morrendo no lugar do pecador, para dar a salvação. Por isso que está escrito em Romanos, no capítulo 8, que nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porque era impossível a lei, vista que estava enferma pela carne. Mas Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Este Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, ele veio ao mundo, sofreu no duro madeiro da cruz pelos nossos pecados, e o maior sofrimento de Jesus não foi os pregos que transpassaram as suas mãos, não foram os pregos que transpassaram os seus pés, nem a coroa de espinho, nem os chicotes, nem a zombaria dos escarnecedores, daqueles fariseus, daqueles que estavam ali dizendo ser mestre da lei, negando a Cristo, mas pelo cumprimento das Escrituras. O maior sofrimento de Jesus foi ter deixado a sua glória, deixado os seus céus, aleluia, e se feito um ser humano, para carregar no seu corpo trilhões, não tenho como expressar quantos pecados Jesus carregou no seu corpo ali, para salvar o ser humano. Na sua morte substitutiva, ali no corpo de Jesus estava pecados inumeráveis de adultério, de fornicação, de homicídio, pecados cruéis, estava lá no seu corpo, e ele ali morrendo para salvar a tua alma. É por isso, quando você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus morreu na cruz no seu lugar, todos os seus pecados imediatamente são perdoados, porque Jesus Cristo já carregou lá na cruz e morreu uma morte substitutiva para a sua redenção. Por isso é necessário você entregar a vida a Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador, o único Deus. Como diz as Escrituras Sagradas,
O apóstolo João, que viu o fim de todas as coisas, escreveu na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, sabemos que o Filho de Deus é vindo ao mundo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro nós estamos, sim, em seu Filho, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna você só terá se você entregar-se a Ele, abandonando os teus pecados, os teus vícios. Mas você pode achar que é impossível isso, mas para Deus nada é impossível. Ele te ama, e a prova do amor dele para com você é que ele está trazendo o Evangelho para você ouvir aqui nesta Avenida Presidente Kennedy, para que você venha ter a oportunidade de se arrepender. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele enquanto é tempo. Que Deus te abençoe e que essas palavras possam entrar no seu coração pela obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e assim você saberá quem você é, um vil pecador falível, e tem um Deus no céu, todo-poderoso, infinito em amor e poder e em salvação. E aí você pode, aleluia, entregar a vida a Ele e ser salvo. Que Deus abençoe. O Frei Gilson ontem estava aqui, né? Oi? O Frei Gilson estava aqui no Você falou, cara, Deus é que Deus que eu faço oração. Agora que eu me lembrei, o meu chip está aqui, o chip está aqui. Deus abençoe, cara. Muito abençoe. Vou encontrar você, cara. Vou te ajudar. Você Amém, é meu irmão. abençoado por Deus, cara. Deus abençoe, querido. É nóis. Deus vai dar muita bênção para Amém. você, cara. Glória a Deus. E você vai conseguir, graças a Deus, mudar muita Jesus, coisa. Jesus, Jesus. Jesus Jesus. aqui, Senhor. Amém. Peterson. Peterson. Não quer ir um dia no fórum, fazer uma oração no fórum? Seria bom, viu? Tava chateado. Sim. Só que tem uma cidade, se eu parar. Meu nome é Márcio. Márcio. Márcio, chega no fórum lá, Peterson, né? Eu quero chega no fórum e fala, posso fazer uma oração aqui? Que é bom. Deus me deixa chato, por favor. O senhor é juiz, né? Não, agora eu sou escrevente. Eu trabalho desde 82 no judiciário. Que nem eu falei, o que você falou agora, né? Eu sou do tempo que trabalhava. Eu trabalhava preso, né? Os bandidos não tinham. Hoje, ele falou, política
Felizmente. É que nem você falou, no geral, hoje é tudo um salário. Só pensa só em dinheiro, só em dinheiro. Falou, cara, pessoal. Alô, querido, já vi essa moto. Lá no fórum, lá é legal.